Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo incrível. O meu nome é Vinícius e eu vou falar com vocês agora sobre a redação, que é como se fosse o coringa do baralho do Enem, né? Porque com ela você consegue tanto elevar a sua nota muito ou deixar ela cair bastante, né? Então a gente tem que ficar muito atento à redação, porque se você for comparar aí os últimos anos, né, a redação ela sempre está no topo de maior nota, muito distante de todos os outros. Só a matemática chega um pouco mais perto, mas mesmo assim a redação é disparado a matéria que é mais fácil de tirar maior nota, e isso pode alavancar todas as suas outras notas, né? Então a gente tem que ficar bastante atento à redação. E eu sempre gosto de imaginar, né, que em tudo na nossa vida a lei de Einstein, a lei da inércia, ela é aplicável. Então se a gente for parar para pensar, se a gente começa a fazer algo, fica muito mais fácil da gente continuar. Então dessa forma, o início da redação, né, quando você sai do zero pro inicinho, para as primeiras palavras, é a parte mais difícil, que a gente ainda não tá com a ideia, não entrou naquela vibe do momento de escrever e tudo mais. Então é muito importante primeiro a gente começar já a escrever sobre diferentes temas e tudo mais, para a gente começar a pegar o jeito de escrever assim. Isso eu digo antes da redação mesmo, para você começar a ser mais criativo, ter mais ideias. Não precisa nem ser algo relacionado ao tema, mas só para você se acostumar a escrever, e uma vez que você saiu desse ponto zero, é muito mais fácil de continuar. E levando isso em conta também, né, se você for parar para pensar, se você começa bem, a probabilidade de você terminar bem é muito alta também. Então, se você começar bem a redação, fizer uma introdução muito boa, a chance de você tirar uma nota boa é muito mais alta. Então é por isso que a introdução é tão importante assim, né? E eu queria compartilhar com vocês, antigamente as minhas notas de redação eram tipo assim 600 ou alguma coisa desse gênero, eu não era bom mesmo. Nossa, o corretor devia chorar na hora que ele via a minha redação, porque eu era muito ruim de verdade. Mas aí, de um tempo pra cá, né, há muito tempo atrás na realidade, o que eu descobri? Eu tinha que começar a modelar, a me inspirar nas pessoas que já tinham chegado lá. Isso não serve só para redação, né? Serve para a sua vida toda. Se você quer chegar em algum lugar, você seguir os passos de alguém que já chegou nesse lugar é o melhor caminho. Então, dentro da redação, eu peguei todas as redações nota 1000 que eu achei. Então eu entrei na internet lá, joguei redação nota 1000, fui pesquisando e comecei a analisar o que cada uma dessas estava fazendo. E aí eu descobri a técnica, a melhor forma de conseguir fazer a redação. E logo depois que eu fiz isso, de uma redação para outra, saiu tipo assim de 600 para 800, para 850, para 900, e foi aumentando assim, né? Então é muito importante você ter isso em mente, que você pegar os nota 1000, pegar aqueles que são os melhores como base, vão fazer a sua nota aumentar bastante. Então, dentro da redação, como eu sou uma pessoa muito legal, muito generosa, eu separei para vocês quais que são as melhores formas de você ficar incrível na redação, e principalmente na introdução, para ter uma introdução nota 1000. Não é só 200 não, é nota 1000 na introdução. E aí eu separei algo que eu chamei de craque. Para você ficar craque na redação, você tem que fazer esse craque, que é a contextualização, a referência a um texto, né? E a A, que é a alusão, e o outro C, que é a citação. Então vamos aí para contextualização. Ela é basicamente você pegar o tema, o título, né, que eles te deram, digamos assim, o tema que você tem que escrever sobre, e colocar isso dentro do mundo atual. Então, por exemplo, se a gente for falar sobre feminicídio, você pode falar: diante do cenário atual, diante da conjuntura atual, percebe-se que o feminicídio, que a violência contra as mulheres causa tananana. Enfim, aí você continua, é você justamente fazer isso, você trazer o problema que te deram e trazer isso, pegar isso e colocar dentro do mundo atual, dentro da realidade nossa, dentro da nossa realidade brasileira principalmente. Então você fazer isso é uma das formas mais famosas que mais aparecem dentro
da redação nota 1000. Essa é uma das formas que eu mais gosto, porque não é tão difícil, né? Às vezes no início você fica mais travado e aí depois você vai entrando mais no flow, entrando nesse ciclo, né? Nessa vibe de escrever. Então é bem fácil, assim, você não precisa ter muita ideia, só você tem palavras-chave, né? Como por exemplo, percebe-se que na conjuntura atual o problema taranã, é muito danoso para a nossa sociedade, enfim. Tem várias frases assim que você pode pegar e aplicar para praticamente todo o tema, e isso ajuda você a começar a escrever e depois fazer o resto muito mais simples, né? De forma muito mais simples. Então essa é a primeira dica, que é a contextualização. O R já é uma referência a um texto, a um livro, a um poema antigo, ou até mesmo pode ser atual. Eu vi muitas pessoas em 2018, na redação de 2018, citando Black Mirror. Muitas pessoas que tiraram a nota 1000. E é interessante isso, né? Porque antes você via muitas coisas, de Camões, de Guimarães Rosa, de Machado de Assis, e hoje em dia nem tanto. Você percebe que não precisa falar aí dos maiores escritores brasileiros que escrevem, que parecem o seu avô escrevendo, né? Que você não entende metade das palavras. Você não precisa fazer isso. Você pegar uma série do Netflix pode te proporcionar uma redação nota 1000 também. O que importa é você pegar uma referência externa, né? Mostrar para o corretor que você tem uma vida fora da escola, fora dos estudos, né? Então é muito interessante isso também, e funciona de verdade. Prestem muita atenção a isso, porque também não é difícil, né? Então são coisas boas e não difíceis. Então basicamente é isso. E a terceira parte é a alusão histórica. Então, por exemplo, na redação de 2017, o que eu fiz? Que foi sobre os deficientes auditivos. Eu comecei a minha introdução falando sobre as tribos indígenas e sobre também Esparta, né, que eles matavam os bebês deficientes, né? Em Esparta eles jogavam do penhasco todos os bebês deficientes, para mostrar como que a discriminação ela já está enraizada na nossa sociedade. Então essa é uma forma de alusão histórica, né? Eu estou me referindo a um passado e trazendo isso para dentro do tema, para dentro do meu texto. E quando você faz isso, o corretor vira e fala: agora eu vi, hein? Esse cara tá sabendo bastante, ele gosta, sempre eles gostam muito quando você faz algo do tipo, né? Que também quebra aquele padrão de sempre redação igualzinha e tudo mais. Você fazer uma alusão histórica é muito interessante, porque aí entra na questão da interdisciplinaridade também. Então essa é a terceira parte do crack. E a última parte é a citação de algum autor, né? Tem muitos autores que são muito citados aí, por exemplo, Zygmunt Bauman, Kant, Durkheim, Marx, enfim, você pode aí se debruçar nesses autores e escolher as principais frases deles, as principais partes que são a síntese de toda a teoria deles, né? Ou pelo menos de parte principal da teoria deles, e você traz isso para dentro do seu texto, sempre relacionando com o tema. Essa relação entre o tema é fundamental em qualquer uma das formas de introdução que você fizer. Sempre relacione com o tema, é muito importante isso. Então com isso você vai ficar craque na sua introdução. Essa é a primeira parte, né, para você ficar bom na introdução do Enem, essa primeira oração. E agora na segunda parte você vai trazer isso ainda mais para dentro do tema. Então se você fez uma alusão, fez alguma coisa do gênero, você vai passar a trazer isso mais para dentro do contexto e relacionar isso com as consequências do tema. Então, por exemplo, se você vai falar sobre o feminicídio, você fez uma alusão aí sobre a antiguidade, por exemplo, e como que as mulheres eram tratadas na antiguidade. Então você pega isso e começa a trazer para agora. Como que isso se relaciona com o tema agora e quais que são os problemas disso dentro da nossa sociedade atual. Então essa é a segunda parte. Na primeira você fez aí o crack, na segunda parte você traz isso para dentro do tema mais especificamente. Então você cria essa relação mais íntima, como se fosse no namoro aí. Primeiro você começa de longe e tal e vai aos poucos chegando mais perto. Então cada vez mais você vai criando essa relação mais íntima entre a sua referência e o seu tema, de fato, da redação. Então essa segunda parte do primeiro parágrafo
que é a introdução. E na terceira e última parte que eu gosto de colocar nessas 3 partes que eu dividi a minha introdução e que para mim foi o modelo que mais deu resultado, e dentre as redações nota 1000 também, é você começar a falar sobre os seus argumentos. Então você vai explicitar para o corretor qual que é o seu argumento, qual que é o seu desenvolvimento da redação, né? Então você vai falar quais que são os problemas e vai trazer isso também mais dentro para o texto. Nessa terceira parte você vai pegar e vai citar os seus argumentos, ou até mesmo pode citar uma possível solução, obviamente não tão detalhada quanto a proposta de intervenção social, mas você pode criar até uma relação já desde o início do texto, que é bem interessante, né? A relação é uma parte chave aí dentro da redação. Sempre que você for fazer uma redação, relaciona tudo, desde a primeira parte até a última parte. Então uma coisa, até já adiantando, que eu gosto muito de fazer é pegar a primeira alusão que eu fiz, a primeira contextualização que seja no primeiro parágrafo, e fazer isso e retomar ela no último parágrafo. Também os corretores, eles gostam bastante disso, porque demonstra que você planejou o seu texto, né? Que você não simplesmente saiu escrevendo e tudo certo, né? Mostra que você teve uma preocupação. Isso é muito interessante. Então, basicamente aí na introdução, faça isso. Dê o início, contextualize, né? Faça referência e tudo mais, relacione isso com o tema, já apresente os seus argumentos do desenvolvimento apenas um pouquinho, né? Não fala tudo o porquê por trás do argumento, mas dê uma ideia do que você vai falar durante o texto, tanto no desenvolvimento quanto na proposta de intervenção social, porque no início ele vai ser aquilo que vai interligar tudo e no final é aquilo que vai fechar. Então no início você abre esses loops como se fosse, né? Você abre, vamos pensar num jogo, você dá o passe inicial, na introdução é como se você fosse o goleiro de futebol. Você lança a bola, aí no desenvolvimento é o meio de campo, né? Aquilo que passa, e no final você chuta pro gol, arrematando tudo, né? Então você pega tudo que você falou na introdução e resume, e você conclui. Então toda a jogada feita desde o goleiro, desde a introdução, que demonstrou tudo, viu as possibilidades, demonstrou as possibilidades, e aí no final você fecha. Então basicamente essa é a melhor forma de você conseguir fazer uma introdução para uma redação nota 1000. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo para eu fazer mais sobre as outras partes da redação. Eu também deixei um e-book especial para vocês, falando das melhores técnicas de estudo para você conseguir tirar a melhor nota no Enem. Então, por favor, se você gostou, compartilha, deixa um joinha, deixa o seu comentário do que você gosta de fazer na redação, quais que são as suas técnicas, se tem algo que eu não falei que você gosta também, pode deixar. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.